Boa tarde a todos. É o desafio de falar depois do almoço, né? A gente encara ele. Eu queria agradecer primeiro ao Marcelo pela gentileza do convite e abrir esse espaço aqui para a FBTS. Na verdade, eu estou fazendo um encaixe, a palestra é do professor Gelson. Eu aproveitei para fazer um encaixe aqui de falar um pouquinho sobre a FBTS, que vai muito além, né, do que a gente vai apresentar aqui como um produto nosso. Deixa eu andar aqui um pouquinho. Eu vou centrar a minha palestra numa apresentação institucional. Vou falar quem somos, a nossa missão e quais são as nossas atividades. Basicamente isso. Esse fórum está sendo muito relevante, viu, Marcelo? Porque está trazendo não só questões técnicas, mas questões de natureza organizacional, institucional, de toda a indústria envolvida na atividade de soldagem, né? Passando por capacitação, demanda de mão de obra, né? Características próprias do nosso mercado, né? Então está sendo bastante importante. Avançando um pouco, quem somos? A FBTS é uma instituição de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 1982. A fundação da FBTS ela foi para atender uma demanda, uma necessidade, né? Não nasceu da inspiração, vou criar uma fundação. A essa época, a Petrobras tinha recém-descoberto a Bacia de Campos e tinha um desafio muito grande de fabricar aqui jaquetas e módulos para atender o crescimento da Bacia de Campos. Naquela época, produzia 180 mil barris, o desafio era 500 mil barris. Considerando essa demanda, haveria necessidade que todas as estruturas, jaquetas, módulos, tubulação, tudo envolve solda. Então precisava uma entidade que trabalhasse a questão da tecnologia da soldagem, da capacitação dos profissionais para a soldagem. Paralelamente a isso, crescia o movimento de gestão pela qualidade, também capitaneado à época pela Petrobras. Nasceu aqui em São José dos Campos, na verdade, né, através do SEC. Então, com base nessa demanda, um diretor nosso, na época, o diretor Fila, conversamos com o presidente da Firjan, Arthur Donato, entenderam essa necessidade e propuseram a criação disso. Isso foi levado para um fórum do Senai, da Firjan, lá no Rio, apresentado aos líderes, né, da indústria na época, e formou-se então a necessidade confirmou-se a necessidade de criar então a FBTS. Então nós nascemos com uma fundação e não como uma associação. Isso tem algumas diferenças significativas na organização, na gestão. Atuamos com imparcialidade, independente de interesse comercial, financeiro ou outros que comprometam a nossa independência. Por isso somos uma fundação, nós somos uma associação de classe, não representamos empresas ou indústrias. Então a gente tem essa liberdade, imparcialidade, né, de atuação, porque não defendemos nenhum interesse comercial, econômico, qualquer outro. Nossas atividades são controladas, porque somos uma fundação, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através dessa Procuradoria das Fundações. Então, toda a nossa gestão administrativa, desde o orçamento, a apresentação de resultados, balanços, assembleias, tudo é regido ou encaminhado ao Ministério Público. Fomos acreditados pelo Inmetro em 1992 como organismo de pessoas certificado para inspetores de soldagem, e em 97 como organismo de certificação de produtos consumíveis de soldagem. Como eu disse, a Sistema de Gestão pela Qualidade ele nasceu aqui em São José dos Campos, aqui na época da Crevap, e através do SEC, né, que começou todo esse processo de certificação, primeiramente ENDE, depois solda, e depois veio concreto, elétrica, instrumentação, inspeção submarina, né, e todas essas atividades eram feitas aqui pelo SEC. Funcionava nessa época, porque foi em 82, quando foi criada a fundação, e a fundação funcionava como um braço do SEC, fazendo a parte de treinamento, capacitação, mas a certificação era feita pelo SEC. Até que em 92 nós nos acreditamos perante o Inmetro. Então o primeiro registro de acreditação no Inmetro para organismo de certificação de pessoal é da FBTS, né? Então é o número 1 como registro de certificação. Em 97, também para consumíveis de soldagem. A nossa missão
Missão da Fundação: contribuir com a indústria e com o setor de serviço para o aperfeiçoamento constante das boas práticas de soldagem de materiais através da disseminação de tecnologias de soldagem aplicada à fabricação, construção, montagem e manutenção, visando assegurar a integridade de instalações, segurança operacional, de forma competitiva e sustentável. Os nossos fundadores foram a BEM, né, que representa a engenharia de montagem, a Petrobras, que seria o grande cliente, Sinaval também, um cliente nosso na área naval, a Senai Firjan, nosso parceiro, a Abdib, né, a Bend também é nosso parceiro na área de entes, que é o Sindicato Metal Mecânico do Rio, e a Light na época. Esses foram os nossos fundadores. Hoje, cada um deles tem assento no nosso Conselho de Administração. É importante falar aqui sobre a missão. Se olhar a nossa missão, é contribuir com a indústria do setor para o aperfeiçoamento de boas práticas e disseminação de tecnologias, e muito focada em atender a fabricação, a construção, a montagem e manutenção, né? Então, o nosso foco é atender a tecnologia para atender a indústria. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. É importante ressaltar isso porque ainda ontem aqui, com a presença do Décio, falou sobre a ABS. A ABS, para mim, tem outra missão. Trabalhamos no mesmo mercado, mas o ABS é uma associação de classe. É diferente da nossa fundação. Então, ele agrega as empresas, né, da área de soldagem, de corte, representando os interesses dessa empresa em outros fóruns, né? Fórum político, fórum econômico, fórum de integração com outras associações, atividades diferentes. A representatividade deles é diferente da nossa. A gente não é representativo da categoria. A gente é voltado para desenvolvimento de tecnologia para atender a indústria. É uma coisa mais objetiva nesse sentido. A nossa missão também não pode se confundir com a do Senai. O Senai, para mim, tem uma missão social importante de capacitação, formação de mão de obra do soldador, do torneiro, do eletricista, né, para atender a demanda de mão de obra. Essa é a função do Senai. Por vezes, eu destaco isso, há uma confusão de atribuições, né, e algumas vezes se misturam, né, talvez por outros interesses, mas a gente tem que voltar às origens e saber cada um qual é o seu papel nesse cenário. E tem lugar para todo mundo. Tem lugar para quem forma mão de obra, tem lugar para quem busca aperfeiçoamento, desenvolvimento de tecnologia, certificação de pessoal, qualidade, e tem lugar para quem defende os interesses da associação de classe, da indústria. Tem lugar para todo mundo. Eu repito aqui o que ontem fiz uma rápida intervenção, né, dentro da palestra do Décio, né, é dizer que a nossa visão como FBTS é trabalhar em parceria. Desde essas outras duas entidades que eu citei, que podem ser e são co-irmãs nossas na essência, né, para atender o objetivo comum de nós, né, que é desenvolver tecnologia, atender a indústria, o serviço, no fundo, desenvolver a economia do nosso país. Quem está falando aqui sobre o aspecto mais amplo, precisamos estar atentos para desenvolver nossas capacidades, né, como indústria, como serviço, voltar ao crescimento do nosso país, gerar emprego aqui. No fundo, é o que a gente busca, né? Gerar emprego, gerar recursos. E o terceiro ponto que eu quero abordar são as nossas atividades. A primeira é buscar a inovação tecnológica, a segunda é capacitação de pessoas, que é treinamento, são cursos, a certificação da qualidade, a melhoria da produtividade, a disseminação de informações e do conhecimento e, por fim, a assistência técnica. É nisso que a gente foca, as nossas atividades. Talvez a mais conhecida seja a certificação, com certeza. Na inovação tecnológica, nosso objetivo é, por exemplo, apoiar a gestão de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para instituições que necessitam atuar de acordo com as regras de agências reguladoras, por exemplo, a ANP. É uma regra da ANP, quando uma empresa, por exemplo, ganha um leilão, um bloco qualquer, né, na ANP, ele tem a obrigação de investir um percentual, né, no desenvolvimento tecnológico. Então, por exemplo, a Petrobras, como outras, tem esse recurso em seu orçamento para investir em desenvolvimento tecnológico. Então, aqui é um espaço para você apoiar a gestão desses projetos nessas empresas, né? Prospecção de oportunidade de inovação e roadmap tecnológico,
Gestão de carteira de projetos de P&D, eu sei que na sequência aqui vai ter uma apresentação aqui do L'Oréal, vai falar sobre como captar recursos para essa área, vai ser muito importante. Monitoramento de execução de projetos de P&D, difusão de tecnologia, teste e validação independente de tecnologias e organização e gestão de projetos multiclientes. Então, essa é a nossa proposta para a área de inovação tecnológica. Só como exemplo do que já fizemos, fizemos, por exemplo, apoio à gestão de projetos de P&D com recursos compulsórios da ANP para o Petrobras Sempre, um projeto que já executamos. Difusão de métodos de gestão de inovação, um projeto que fizemos para a FINEP. Tem muitos outros, eu trouxe esses dois só para ilustrar. Na área de capacitação de pessoas, que é a parte de treinamento, nós fazemos o inspetor de soldagem nível 1, EAD, nível 1 e nível 2 presencial, inspetor de equipamentos, inspetor de dutos terrestres, encarregado de soldagem, que é objeto da palestra que vai ter agora em seguida a minha, do professor Gelson, produtividade na soldagem, seminários e minicursos. Queria falar um pouquinho aqui sobre essas duas atividades aqui, encarregado de soldagem e produtividade na soldagem. Agora, antes da minha palestra, teve aqui o Birajara, falando exatamente sobre a importância do soldador. E usando até uma expressão dele, eu posso passar para você o meu conhecimento, mas não a minha experiência, né? Então é mais ou menos assim, a experiência está lá com o soldador, o que a gente pode passar para ele é conhecimento, é informação. E essa é a proposta que a gente está trazendo com esse curso de produtividade na soldagem. É um curso voltado para soldador. Não vai ensinar ninguém a soldar, porque isso é tarefa do Senai. O que a gente vai fazer, com as nossas propostas para esse curso, é levar conhecimentos teóricos, né, que ele possa ajustar junto com a experiência dele, com a formação que ele teve no Senai, para melhorar a produtividade dele, evitar retrabalhos, evitar defeitos de solda, né? A ideia é exatamente essa, dar a capacitação teórica à formação que ele já tem pela experiência dele. Esse curso foi lançado esse ano e já tem uma empresa LCD que já nos demandou 50 vagas nesse curso. É um curso EAD, a gente, na verdade, libera as senhas de acesso. E o encarregado de soldagem, o professor Gelson, vai falar com mais propriedade do que eu. Na área de certificação da qualidade, que é resultado dessa capacitação que foi dada, nós temos inspetor de soldagem nível 1 e nível 2, pela NBR 14842, inspetor de dutos também, encarregado de soldagem e consumível de soldagem. Isso aqui é a questão da qualidade do produto. Hoje nós temos 22 empresas que nos procuraram para fazer a certificação dos seus produtos. Algumas que estão aqui presentes, inclusive. Dessas 22, 12 são aqui no Brasil e 10 no exterior. São empresas que querem chegar ao nosso mercado e buscam, então, a certificação de seus produtos. Essa certificação nasceu de uma demanda também da Petrobras na área de refino, para trazer mais certeza, mais segurança da qualidade dos consumíveis que estavam sendo utilizados. Então, fazemos essa certificação. Tem em torno de 140 produtos, né, certificados entre essas 22 empresas que eu citei aqui. Aqui são números. Hoje nós temos no nosso cadastro 2.353 inspetores de solda nível 1, sendo 2.295 homens e 58% de mulheres. 377 nível 2 e 462 inspetor de duto terrestre. Esse número já foi maior, né? Mas ele veio regredindo, encolhendo, em função da situação da economia, né? Quando tínhamos uma demanda maior de produtos fabricados aqui no Brasil, esse número cresceu, né? Ele hoje talvez seja metade do que já foi no passado. A gente tem uma expectativa muito grande que a nossa economia cresça novamente aqui no Brasil, né? Eu tenho uma crítica pessoal sobre fabricar no exterior e gerar emprego lá. Então hoje a Petrobras tem 10 FPSOs sendo fabricados basicamente China, Coreia e Singapura. Então o dinheiro para fazer esse investimento existe, que ele saiu daqui. É da Petrobras, é do pré-sal, é nosso. Mas a gente está gerando emprego fora. Então a gente tem que buscar, né, como sociedade organizada que nós somos aqui, né, trabalhar para que a gente possa retomar esses investimentos para cá.
Temos competência técnica, já fizemos isso no passado, mais de uma vez. Conversão de navios em FPSO, plataformas submersíveis, tudo foram feitas aqui. Navios de grande porte para fazer transporte, cabotagem. Por que fazemos lá fora? Competitividade. A questão é competitividade. Competitividade passa por alguns fatores, um dos quais a produtividade. Nesse ponto nós podemos ajudar. Essa é uma das propostas da FBTS. Né? Trabalhar na formação do pessoal, buscando trazer informações, tecnologia, para a gente aumentar a nossa produtividade. Claro que não é só isso, tem toda uma questão de política industrial, de encargos sociais, tem uma questão também de tributária envolvida. Então a competitividade é um assunto complexo, mas naquilo que a gente pode fazer, a gente faz, né? Que é buscar aumentar a produtividade e a qualidade, de modo que isso não vai ser empecilho para que a gente seja competitivo. Esse é o desafio que nós aqui nessa sala temos. Esse número eu coloquei também porque eu queria destacar essa percentual de mulheres aqui que é muito baixo na nossa atividade, muito baixo. Aqui nessa sala mesmo, poucas mulheres presentes aqui que trabalham no nosso setor, né? Então, pensando nisso, ano passado nós fizemos um curso gratuito só para mulheres. E foi um sucesso, né? Tivemos 68 inscrições, 68 procuras, 38 fizeram as inscrições, as provas, 5 passaram. Então, esse final de ano agora, a gente está formando 5 inspetoras, né, nos nossos cursos lá. Fizemos de novo esse ano, a gente faz sempre em outubro para homenagear o mês da mulher, né? E a resposta foi assim, 140 inscrições, e em função disso aumentamos para 10 vagas, né? Então, uma forma da gente estar exercendo o lado social. Acho que toda empresa, todo empresário, toda instituição tem uma responsabilidade social. E cada um, da sua forma, da sua maneira, tem que atender a isso. Essa é a maneira que a gente encontrou. Além disso, a gente tem um outro projeto também que se chama 60 a mais. Aquele inspetor, né, que está certificando ou recertificando, que tem mais de 60 anos, ele tem 60% de desconto, né? Então, essa é a proposta do projeto 60 a mais. É outra maneira também de facilitar o ingresso ou a manutenção desse profissional que já atingiu 60 anos, muitas vezes tem dificuldade de se colocar ou se recolocar, ou se reinventar, né, para esse nosso mercado. Espaço tem, a gente já viu aqui a quantidade de inspetores certificados que nós temos. Tem espaço para mais profissionais. Na melhoria da produtividade, que é outra atividade nossa, aqui só dando exemplo de um projeto que já fizemos de produtividade de soldagem em dutos terrestres, avaliar as juntas soldadas de diferentes equipamentos mecanizados, visando a qualificação de procedimentos fabricantes para a soldagem em gasodutos e oleodutos. Aqui um exemplo prático do que eu falei, que trabalhamos em parceria. Esse projeto foi para a Petrobras e fomos buscar parcerias com o Senai e com o CTDUT, né, que é o Centro Tecnológico de Dutos, né? Então, não precisamos inventar a roda, né? Tem gente que é competente em outras áreas que agregam o que a gente está fazendo. Então, fizemos esse projeto juntos. Outro projeto foi revestimento metálico anticorrosivo de Reiser, que era verificar a viabilidade de empregar tubo AP5LX65 com revestimento interno de Inconel 625. Já falamos ontem sobre essa liga aqui. Isso foi feito para a Petrobras Sempre. Na área de disseminação de informações e conhecimentos, a ideia é fazer grupos de trabalho ou de estudos com profissionais de soldagem, no máximo 20, durante 1 a 2 dias, com a participação de membros da rede de especialistas da Fundação, em temas específicos para a disseminação e consolidação de conhecimentos. Aqui são alguns exemplos do que a gente já fez, né, com esses seminários: soldagem de aço duplex, superduplex, fabricação e montagem de tanques de armazenamentos e outras situações. E, por fim, a sexta área de atividade nossa é assistência técnica. Solução de problemas encontrados na execução de soldagem, por exemplo, avaliação de desempenho de inspeção de soldagem, especificação e qualificação de procedimentos, introdução de novos processos e procedimentos de soldagem, e assistência técnica onde houver uma necessidade específica, um problema identificado, que a gente possa facilitar ou conduzir a solução completa dele. Aqui são alguns exemplos de assistência técnica.
Já fizemos aqui, por exemplo, assessoria técnica para a qualificação de procedimento de soldagem em aço 9% níquel para a Câmara do Brasil, verificação de qualificação de processo de soldagem para aumento de produtividade em Belo Monte, assistência técnica para adequação do grupo fenose em relação às normas brasileiras. São alguns exemplos de assistência técnica que a gente faz. E, por fim, só reforçar que a gente na FPTS atua em rede, né? A nossa ideia é ser um catalisador, né, das capacidades que nós temos na nossa área. Então, temos uma rede de especialistas, rede de docentes, rede de instituições, rede de avaliadores. Rede de especialistas são professores, são engenheiros de solda, pessoas da indústria, né, da universidade, e que possam ser reunidos, né, através dessa rede de especialistas para solução ou discussão de assuntos específicos. A rede de docente, vou fazer uma pergunta aqui, vários aqui eu sei. Quem aqui, por favor, poderia levantar o braço, já foi docente na FPTS ou é docente na FPTS? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é rede. Isso é rede. Então a gente vai buscar onde tem a competência e a gente traz para a nossa fundação. Rede de instituições, já falei aqui, trabalhamos em parceria com o Senai, com o CTDUT, e rede de avaliadores, semelhar a rede de especialistas, aqueles profissionais que são qualificados para funcionar como avaliadores de determinada norma, para atender determinado requisito. Então, basicamente é isso, eu agradeço. A FPTS está à disposição de vocês, pode ser através do meu e-mail, do meu telefone, ou de outros contatos que vocês já têm. E vou passar a palavra aqui agora ao professor Gelson, que vai falar especificamente sobre o nosso produto de encarregado de soldagem, que eu acredito que atende uma demanda que foi já colocada em outras vezes, mas reforçada hoje aqui pelo Birajara de manhã. Obrigado a todos. Obrigado.